Alô, amigo assinante, estamos começando o seu Boletim do Esportes aqui na Terceira Via TV. Canais 25, 425 da Blue Via Cabo e pelo canal 25 da Vir TV. Também em HD, você sintonizando aí, né, a TV Terceira Via em Macaé, em Rio das Ostras, a melhor imagem em HD. São destaques da edição de hoje. Flamengo vence o Internacional pela Série A do Brasileiro. Líder Cruzeiro empata com o Palmeiras, mas mantém vantagem sobre o segundo colocado. Fluminense vence o Santos e se aproxima do G4. São Paulo empata com a Chapecoense e perde a oportunidade de chegar perto do Cruzeiro. Botafogo perde para o Coritiba em jogo de 6 pontos e continua no Z4. Tudo isso e muito mais agora, aqui na Terceira Via TV. Com ótima atuação do atacante Gabriel, que marcou 2 vezes, o Flamengo derrotou o Internacional por 2-0 em partida disputada ontem no Maracanã. Agora, o time dirigido por Vanderlei Luxemburgo chegou aos 40 pontos ganhos e está na 11ª posição, se afastando cada vez mais da zona do rebaixamento. E já o Internacional sofreu a 2ª derrota consecutiva e vê a disputa pelo título bem mais longe. O Colorado segue com 50 pontos e caiu para a 5ª colocação. Na próxima rodada, o Botafogo vai enfrentar o Flamengo na Arena da Amazônia. Este clássico carioca vai ser disputado no norte do país. O Internacional, por sua vez, vai receber o Bahia lá no Beira-Rio e precisa realmente vencer para ter ainda esperanças de se manter ali no G4. A vitória sobre o Internacional, que deixou o Flamengo em posição mais confortável no Brasileiro, colaborou para os planos de Vanderlei Luxemburgo com relação à próxima rodada. Com as semifinais da Copa do Brasil pela frente, o treinador admitiu que deve poupar alguns jogadores no clássico contra o Botafogo. Imaginem vocês, nem Vanderlei está acreditando no Botafogo, que será realizado em Manaus. Com a folga na classificação, Vanderlei admite levar uma equipe mista para o clássico e deixar um grupo sob cuidados do preparador físico Antônio Melo para recuperar a parte física. Ontem, inclusive, no Maracanã, houve uma homenagem, né, a vários ex-jogadores do Flamengo, inclusive o Jaime de Almeida, ex-treinador, compareceu representando o pai dele, já falecido há muitos anos, já que o pai dele formou na década de 40, até no começo da década de 50, a chamada linha média do Flamengo, com Biguá, Bria e Jaime. E Jaime era o pai do Jaime de Almeida. Em uma noite gelada no Couto Pereira, o Coritiba, que teve um jogador a menos por todo o segundo tempo, jogou apenas o suficiente para vencer o Botafogo por 2-0, até com gol de Alex, mas com grande efeito na classificação do Brasileiro. A rodada ajudou e com 32 pontos o Coritiba deixou a zona de rebaixamento, assumindo a 16ª colocação. O Botafogo, por sua vez, agora é o vice-lanterna com 30 pontos. Na próxima rodada, o Coritiba enfrenta o Grêmio, sábado, no estádio Couto Pereira, em Curitiba. Já o Botafogo tem no mesmo dia o clássico diante do Flamengo, lá na Arena da Amazônia. Né? Esse pessoal da zona do rebaixamento, esses times que estão brigando na zona do rebaixamento, o Botafogo, por exemplo, foi dormir de anteontem para ontem como sendo o primeiro da zona, o 17º. Já de ontem para hoje já passou a ser o penúltimo, ser o 19º. Então isso vai ser decidido na última rodada, que nem corrida de cavalo no chamado Photoshop. A nova derrota sofrida pelo Botafogo no Brasileiro não acabou com as esperanças do técnico Wagner Mancini. É muito otimismo dele. O treinador acredita que a equipe do General Severiano ainda pode escapar do rebaixamento para a Série B, apesar dos últimos resultados negativos obtidos pela equipe. O momento é de levantar a cabeça. Vamos partir para cima do Flamengo em Manaus, garantiu o técnico botafoguense.
ao deixar o gramado em Curitiba. Mancini analisou a atuação do Botafogo na partida e disse que o time merecia melhor sorte. Para o técnico, o Botafogo fez um primeiro tempo muito ruim. No segundo tempo, mesmo com 10 jogadores, o time melhorou e poderia ter alcançado um resultado melhor, porque conseguiu criar várias chances de gol. Só faltou a bola entrar. O Santos martelou, mas parou na falta de inspiração de seus atacantes e acabou sendo castigado. Aos 45 minutos do segundo tempo, quando o Edson marcou o gol da vitória do Fluminense na Vila Belmiro, em duelo pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A vitória levou o tricolor carioca aos 48 pontos, a 3 da zona de classificação para Libertadores. Agora faltam só 8 rodadas. Já o Peixe estacionou nos 45 pontos, na 7ª posição, e perdeu grande oportunidade de encostar no G4 diante de seu torcedor e contra um adversário direto. Na próxima rodada, quando todos os jogos acontecem no sábado, devido às eleições de domingo, o Fluminense recebe o Atlético Paranaense no Maracanã. Enquanto isso, o Santos visita a Chapecoense, que ontem empatou com São Paulo, lá na Arena Condá, em 0-0. A vitória alcançada nos acréscimos diante do Santos na Vila Belmiro devolveu a confiança ao treinador Cristóvão Borges do Fluminense. O coitado, ele se exasperou ali. Ele só perde para o Luxemburgo, porque o Luxemburgo é atração também nos jogos do Flamengo, né? Quando o Flamengo faz o gol, a câmera de televisão logo focaliza em Vanderlei, né? E dando aquele pique dele, fazendo assim e tal, parece um bruxo. No vestiário do tricolor das Laranjeiras, o treinador disse que voltou a fazer contas e que acredita que a sua equipe poderá voltar ao G4 do Brasileiro. Também, eu acredito, seja muito otimismo, né, do Cristóvão. Para o técnico, o jogo-chave será no próximo sábado, quando o Fluminense receberá o Atlético Paranaense no Maracanã. O Atlético Paranaense, que é o Furacão, vem de 2 vitórias consecutivas. 2 derrotas seguidas, algo que o Vasco ainda não tinha enfrentado na Série B do Brasileiro em 2014. Quer dizer, perdeu 2 partidas para 2 times do Nordeste, né? A primeira foi para o Santa Cruz. Mas não há tempo para ir lamentação em São Januário. Foi isso que o técnico Joel Santana deixou claro no desembarque do time no Rio de Janeiro. Seu foco já está na líder Ponte Preta, rival do próximo sábado, para limpar a poeira, segundo ele, e recolocar o clube no caminho da elite do futebol nacional. Seguimos no G4. 2 adversários não andaram tão bem, que foram Ceará e Avaí. Temos que trabalhar para jogar bem e conseguir o resultado positivo, né? A Ponte Preta, o Joinville estão à frente do Vasco da Gama. Eu acho que o pensamento do treinador do Vasco não é nem mais ser campeão da Série B, é retornar o time à Série A, seja em 3º, 2º ou 4º lugar. Douglas recebeu o 3º cartão amarelo e está fora da partida do próximo sábado, contra a Ponte Preta. Lucas Crispim, Montoya e Maxi Rodrigues disputam a posição. Mas nem a suspensão deve ser capaz de afastar o camisa 10 de São Januário no final de semana. O próprio Meia lembrou um momento decisivo que o Vasco enfrenta na Série B do Campeonato Brasileiro e deixou claro que pretende estar junto com o elenco, mesmo sem poder entrar em campo. Ontem teve prosseguimento a Copa Rio, com vários jogos sendo disputados, né? Por exemplo, o América derrotou o Madureira por 1-0 e o América segue bem na competição. O time do Madureira até foi um resultado meio esquisito para o time do Madureira. Bangu e Resende empataram em 1-1. Você tem os gols também das partidas, né? Olha, o Boa Vista, que não vinha muito bem, goleou o Friburguense 5-2. E no outro jogo, Volta Redonda, que é treinado ali pelo Toninho Andrade, treinou já Americano, Goitacai, Macaé, em várias oportunidades, o Volta Redonda recebeu justamente o Macaé, que está disputando com a Série B, e o jogo terminou igual em 1-1. Nós vamos ao nosso intervalo e daqui a pouco nós voltamos aí com o Fernando Antônio e com uma entrevista com o Paulo Marcos, né?
foi um grande ídolo do futebol brasileiro, nem foi só do futebol de campos, não, foi o ídolo do futebol brasileiro, jogando pelo Internacional, pelo Operário de Mato Grosso, jogou pelo Paraná Clube. Enfim, daqui a pouco nós vamos conversar com Paulo Marcos, eu e o Fernando Antônio.